que se escureçam o sol e a lua, e a luz e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. A visão aqui é totalmente alegórica. Salomão vai apresentar uma visão alegórica para exemplificar a vida da pessoa, o corpo humano, que vai morrendo aos poucos. Veja que essa passagem que ele bota no 2, escureceu o sol, a luz, a lua, as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Sabe o que ele está falando aqui? A visão nossa, que é límpida na juventude, que a nossa visão é boa, com exceção, é lógico, de quem tem problemas desde novo, mas uma pessoa normal, saudável, sadia, ela tem a sua visão normal. Então na juventude você vê as estrelas como elas são, você vê os astros, a luz, mas quando você vai ficando velho, aí começa a vir uma nebulosidade, por isso que ele fala essas nuvens que vêm. A nuvem aqui nem é a nuvem. Aqui ele está falando que a vista escurece, a catarata vem, a visão fica embaçada. Aí ele vai começar a trabalhar em cima de aspectos interessantes. No versículo 3 ele fala assim: no dia em que tremerem os guardas da casa. Veja que a casa aqui é a pessoa, e os guardas da casa, quem são? Os braços. Então na verdade o homem já começa a ficar com o braço fraco. No dia que tremerem os guardas da casa, ou seja, os braços estão trêmulos, e se encurvarem os homens fortes, ou seja, os homens fortes são as nossas pernas, que já não são firmes, que já estão bambas, e cessarem os moedores, por já serem poucos. Moedores são os dentes, ou seja, os dentes começam a cair, começa a se ficar banguelo, né? E se escurecerem o que olham pelas janelas. Os que olham pelas janelas são os olhos. Então ele está mostrando que o corpo, o braço está fraco, a perna está fraca, o olho está fraco também, e as duas portas da rua se fechem por causa do baixo ruído da moedura. As portas da rua são os ouvidos, porque os ouvidos já não conseguem mais ouvir bem, e a conexão que existe entre a boca e o ouvido é grande. Por isso que quem trata do ouvido, boca, nariz é o otorrinolaringologista. Então, na verdade, aqui está falando que os ouvidos, as duas portas da rua, quer dizer, que ouvem, estarão fracas também. Aí diz assim, o ruído da moedura, quer dizer, não tem mais o barulho da boca porque está sem dente. E se levantar a voz das aves, ou seja, a voz já não é uma voz firme, já não é uma voz mais como era na mocidade, é uma voz fraca, é uma voz trêmula. Por isso que ele fala, se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, ou seja, não consegue mais cantar, perdeu aquela força. Então aqui fala da fraqueza da voz. Percebeu? Olhos, ouvidos, voz. Versículo 5. Como também quando temerem o que está no alto. O que está no alto? São os cabelos. Está careca. A cabeça está ficando careca. Ou então com o cabelo bem ralinho. E houver espantos no caminho. O espanto no caminho são os pés. Porque você vê que o idoso, né, quando ele caminha, qualquer coisa que ele tropeçar, torna-se automaticamente um espanto. Ou seja, ele pode ser prejudicado, ser ferido num tropeço, né? E florescer a amendoeira. A amendoeira está ligada às cães, como eu falei. Ou seja, os cabelos brancos. E o gafanhoto for um peso e perecer o apetite. O que é ser um gafanhoto, ser um peso? Ou seja, qualquer coisa minúscula, um inseto, um gafanhoto, um mosquito, torna-se pesado para o idoso. Aí fala mais, e perecer o apetite, que o apetite é o paladar, a boca, come, mas já não sente mais prazer, não tem mais o paladar como antes, fica enfastiado. Olha aqui no versículo 5 ainda, porque o homem se vai à sua eterna casa, quer dizer, a morte eterna, a vida eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Os pranteadores são as carpideiras. São os papas defuntos da época. Quando tinha um velhinho numa casa, uma velhinha, eles já ficavam rondando aquela casa, porque se morresse, eles seriam contratados para quê? Para alegrar a festa, para chorar, para fazer aquele cortejo. Então ele está dizendo assim, os papas defuntos já estão rondando a casa do velhinho aqui, do bom velhinho. Ó. O versículo 6, ó, antes que se quebre a cadeia de prata. Quando fala a cadeia de prata, ele está ligando-se diretamente ao pescoço,
Porque a cadeia de prata que fala é o colar, e o colar se bota no pescoço. Então, como ele está no processo de velhice, ele automaticamente teria estas defasagens afluídas bem claras na sua própria vida. E isso faria com que ele tivesse um sofrimento muito grande nesses momentos. Então, a visão aqui é a visão de uma pessoa idosa, fraca, velha. E se despedace o copo de ouro. O que é despedaçar o copo de ouro? As mãos estão trêmulas e o copo de ouro cai no chão. E diz: se despedace o cântaro junto à fonte. Por que o cântaro? Se ele tentar pegar um vaso nas mãos, ele está fraco. Esse vaso vai cair das mãos dele e vai se quebrar no chão. E diz mais: e se despedace a roda junto ao poço. A roda do poço é a tampa do poço. E o poço aqui era o símbolo de quê? Da água que se bebe. Só que quando despedaça a roda do poço, é sinal de que a vida está indo embora. O moral da história: ele está morrendo. A roda simboliza o coração. Olha o 7. E o pó volte à terra, como era. E o espírito volte a Deus que o deu. Moral da história: o velho morreu. Aqui ele fala da decadência, da morte que vem chegando aos pouquinhos. Aí ele fala assim no 8, ó: vaidade, vaidade, diz o pregador é Eclesiastes, tudo é vaidade, ou seja, tudo é fugaz, tudo é passageiro. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou. E atentou, esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Quem compôs muitos provérbios? Salomão. Quem foi o sábio? Salomão. Quem é o pregador? Salomão. Quem tem a sabedoria? Salomão. Então ele está dizendo assim: eu conheço bem o que estou ensinando. Abre o seu olho, porque esse dia vai chegar e você vai padecer todas estas aflições. Já a partir do versículo 10, o Salomão ele vai encerrar o livro falando a respeito do dever do homem, que consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Se você não percebeu ainda, todo o livro gira em cima disso. Salomão foi o homem mais sábio, teve maior riqueza, teve a maior revelação, digamos assim, possível no aspecto das coisas humanas, e mesmo assim ele falhou gravemente. E aqui o conselho que ele dá é para uma juventude procurar viver bem, não cometendo os mesmos erros que ele cometeu. Olha no 10, ó. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. Quando fala o pregador, é Eclesiastes, ó. E o escrito é a retidão, palavras de verdade, né? No caso, a retidão, coisas retas, palavras de verdade. As palavras dos sábios, isso aqui é interessante, são como aguilhões. Aguilhões são ferrões ou esporas. Aguilhão é aquela ponta de ferro que bate no animal, que penetra e machuca e dói. Então diz que as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. Prego bem fixado é aquele que não cai, né? Aí fixados pelos mestres das congregações. Quem eram os mestres das congregações? Eram, na verdade, os doutores da lei, os rabinos, aqueles que eram influenciados, influenciadores, porque eles extraem uma grande sabedoria, chegando ao status de rabi, ou rabino no caso, atualmente são os rabinos, o que para nós seriam os pastores, pregadores, mas eu digo verdadeiramente pastores e pregadores, porque não são todos, né? Infelizmente. Não existe hoje uma avaliação muito coerente quanto a tais aspectos. Então, na verdade, essas situações aqui, elas apresentam os líderes das congregações, dos ajuntamentos. Aí diz assim, que nos foram dadas pelo único pastor. Quem é o único pastor? Na visão aqui do momento é o Senhor, Deus de Israel. Na aplicação futura é Jesus. Aí diz mais, e demais disso, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros quer dizer rolos, assuntos a serem colocados em pauta. Aí ele fala, e o muito estudar é enfado da carne, porque aquele que aumenta muito em conhecimento, ele vai ter enfado na carne. Tu fala, mas por quê? Porque ele estuda ou não? É porque quando ele aprende mais, ele vai ter que suportar os erros dos outros. E isto se torna enfadonho para o sábio. Aí ele fala, de tudo o que tem ouvido, o fim é.
Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Veja, ele está falando que de tudo o principal é temer a Deus, estar cara a cara com Deus. Aí ele fala assim, porque este é o dever de todo homem. Qual é o nosso dever? Temer a Deus, estar em exaltação, estar em posição e sempre procurar manter essa ligação. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Não importa o que aconteceu, não importa o que se fez. Um dia tudo virá perante o Senhor, virá em juízo. Então o conselho de Eclesiastes qual é do pregador? Viva a vida da melhor maneira possível. Faça o que tenha que fazer, mas saiba, existe um Deus. E quanto mais nós fizermos a vontade dele e nos agradarmos dele, mais nós teremos benefícios no final, quando estivermos cara a cara com o Todo-Poderoso. Lembrando que o Eclesiastes é um livro filosófico, uma abordagem da vida filosoficamente falando, é a rotina, é o dia a dia, é a vaidade, é a fugacidade de todas as coisas. Grande aprendizado para uma vida pautada nos valores humanos. Lembre-se, nós somos espirituais, mas na vida nós somos carnais também. Viva dessa forma e viva da melhor maneira possível. Este foi Eclesiastes capítulo 12.